Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Confira agora as principais notícias do dia nessa segunda-feira. Começo falando sobre a rodada do final de semana do Brasileirão. No sábado, Grêmio e Corinthians empataram em 0-0. O Flamengo conseguiu vencer a sua primeira, fora de casa, 1-0 para cima do Coritiba. Palmeiras e Goiás ficaram no 1-1 em São Paulo. Ontem, domingo, o Atlético Mineiro venceu mais uma. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento para o time de Jorge Sampaoli. 2-0 para o Galo em cima do Ceará. O Vasco venceu por 2-1 São Paulo. O Bahia venceu pelo mesmo placar o Bragantino, assim como o Fluminense venceu o Internacional com 2 gols de pênalti de Nenê. 2-1 de virada. Atlético Goianiense e Sport Recife ficaram no 1-1. Fortaleza e Botafogo empataram em 0-0 e o Santos venceu por 3-1 a equipe do Atlético Paranaense. Jogos do final de semana pelo Brasileirão que aconteceram no sábado e no domingo. A bola volta a rolar na quarta-feira com muito mais Campeonato Brasileiro e a gente fala sobre isso, claro, por aqui. Olha, falando sobre o São Paulo, o tricolor paulista não descarta negociar Alexandre Pato. O jogador foi a última opção no ataque na derrota para o Vasco, ficou no banco e acabou preterido por Gonçalo Carneiro, afastado do futebol por mais de um ano. O clube nega que haja uma proposta pelo atacante de 30 anos, mas vê uma saída como natural, caso ele permaneça como reserva no elenco de Fernando Diniz, principalmente pelo alto custo. Em 2020, os valores gastos com Pato aumentaram. O raciocínio é de que não faria sentido manter um jogador caro no elenco sem ser usado. No total do contrato, válido até 2022, o atacante pode chegar a custar quase 40 milhões ao clube. O tricolor, no entanto, sabe do potencial do atacante e acredita que ele pode dar uma reviravolta se tiver mais comprometimento e entrega, o São Paulo cogitando então negociar Alexandre Pato. O meia Arthur sofreu um acidente de trânsito na madrugada desse domingo em Girona, na Espanha. Recém-contratado pela Juventus, o jogador passa bem após colidir sua Ferrari com um semáforo depois que seu veículo foi fechado por outro que passava na rodovia. Arthur chamou o guincho para retirar o automóvel e também a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Ao fazer o teste de bafômetro, foi verificada a quantidade de álcool no sangue acima do permitido. O ex-jogador do Barcelona e do Grêmio estava com 0,3 mg por litro, quando o máximo é de 0,25. O brasileiro foi autuado e, de acordo com a lei espanhola, pagará uma multa de 500 euros, cerca de R$ 3.220 na cotação atual, e perderá 4 pontos na carteira. O Diário de Girona, que inicialmente noticiou o acidente, publicou que a taxa de álcool no sangue foi de 0,55%, o que aumentaria a multa para 1.000 euros e 6 pontos a menos na carteira. A assessoria de imprensa de Arthur foi procurada, mas ainda não deu uma posição. Arthur se envolvendo em acidente então na Espanha. 3 finalizações, 2 gols. A vitória de 2-1 sobre o São Paulo comprovou o que os torcedores do Vasco já sabiam. Cano é artilheiro nato. Ao chegar a 11 bolas na rede em 2020, o argentino superou o melhor marcador da equipe no ano passado. Detalhe, com 1/4 dos gols. Cano atuou em 15 partidas. Em 2019, Pikachu, em 58 duelos, fez 10 gols. Marrone, atualmente no Atlético Mineiro, tem exatamente os mesmos números do lateral direito. Mesmo com protagonismo comprovado em números, o camisa 14 divide o mérito com os colegas de equipe. Abre aspas, estou muito contente por ter ganhado. Feliz pela equipe que correu, que lutou, que teve a vontade de conseguir coisas importantes. Isso tudo é produto do trabalho, dedicação, esforço e que cada um cumpre uma função diferente. A minha é fazer gols. Fecha aspas, comentou Germán Cano, artilheiro nato dessa equipe vascaína. A última de hoje é no futebol internacional. O técnico do Borussia Dortmund, Lucien Favre, confirmou o interesse no meio-atacante Reinier e revelou que há uma negociação em andamento com o Real Madrid. O objetivo do clube alemão é trazê-lo por empréstimo. Os comentários foram feitos no domingo, após a vitória por 11-2 no amistoso contra o Áustria Viena. Abre aspas, queremos contar com ele cedido pelo Real Madrid, mas ainda não foi encerrada a negociação. Trata-se de um jogador jovem que pode atuar como referência no ataque ou de meio-campista.
até de falso 9, fecha aspas, comentou o treinador. Segundo o Mundo Deportivo, o Borussia Dortmund deseja fechar um empréstimo de 2 temporadas e está perto de conseguir selar a transferência. O jornal espanhol ainda afirma que há outras equipes interessadas no brasileiro, como o Bayer Leverkusen e a Real Sociedad. Renier foi comprado pelo Real Madrid ao Flamengo em janeiro por 30 milhões de euros, valor da multa rescisória do jogador. Ele foi apresentado em fevereiro e passou a integrar o elenco do time B, o Castilla, que disputa a 3ª divisão espanhola. Mas a competição foi interrompida precocemente pela pandemia da Covid-19. O meia jogou 3 partidas e marcou 2 gols pela equipe. Renier pode estar envolvido, então, em uma negociação rumo ao Borussia Dortmund. O técnico confirmou o interesse do time alemão. A gente se encontra amanhã com muito mais. Um forte abraço, Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM. Vamos juntos com as principais notícias dessa terça-feira. Começo falando sobre a saga do Internacional em busca de um nome para substituir Guerreiro, que não joga mais nessa temporada. A semana começou com uma notícia digna de abalar os planos do Inter para a sequência de 2020. Paulo Guerreiro rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e não atua mais nessa temporada. O clube assimila a ausência de seu artilheiro no ano e em 2019, mas evita perder tempo com lamentações excessivas e já inicia a movimentação no mercado por uma reposição ao camisa 9. O Colorado comunicou a lesão do centroavante no começo da tarde de ontem, segunda-feira. Desde então, foram inúmeras ligações e mensagens de WhatsApp com nomes de atletas da posição e reuniões para debater as possibilidades. Será preciso criatividade ao vasculhar o mercado em busca de opções. Entre sondagens e atletas oferecidos, até o momento não há um alvo definido para repor a ausência de Guerreiro. Os primeiros passos são de mapeamento das melhores opções no mercado. A direção também pode aguardar a resposta do elenco disponível ao técnico Eduardo Cudê para realizar uma movimentação mais forte. A aposta em Yuri Alberto, que estreou contra o Fluminense, é uma alternativa. Além dele, há o William Potker para a função de centroavante. O Inter então com essa faca de 2 gumes para saber quem vem ou quem do próprio elenco substituirá Guerreiro até o final dessa temporada. No Palmeiras, a temporada atual de Gustavo Scarpa é bem diferente daquela que ele teve no ano passado, quando foi um dos destaques do time. Dessa vez, tem atuado pouquíssimo. Ficou fora do banco de reservas na última partida contra o Goiás, inclusive. Dos 22 jogos feitos pelo time, o meia entrou em apenas 9, 40% deles, e foi titular somente 2 vezes. Fez 1 gol e não deu assistências. A decisão de deixá-lo fora do banco contra o Goiás, definida pela comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo e que não surpreendeu a diretoria, ocorreu depois de 2 atuações ruins no segundo tempo das partidas contra Corinthians e Fluminense. No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, uma das missões de Gustavo Scarpa ao entrar em campo era segurar a bola. E ele fez o oposto disso. Já no Maracanã, a sua entrada não funcionou para furar a marcação adversária pela ponta direita. Gustavo Scarpa com futuro incerto no Palmeiras. Ayrton Senna é o piloto de Fórmula 1 mais rápido das últimas 4 décadas. É o que aponta um estudo encomendado pela categoria a Amazon Web Services, que utilizou uma ferramenta única com tecnologia de machine learning para fornecer uma classificação objetiva, baseada em dados de todos os pilotos desde a temporada de 1983 até os dias atuais. Na aferição dos dados obtidos nos resultados das sessões de classificação que definiram os grids de largada no período, Senna superou o heptacampeão mundial Michael Schumacher em 0.114, enquanto o inglês Lewis Hamilton ficou na 3ª posição, com um tempo relativo 0.275 acima. Tá aí, Ayrton Senna, o piloto mais rápido da Fórmula 1 nas últimas 4 décadas, para a alegria do brasileiro que tem Ayrton Senna como ídolo. Na Europa, o Olympique de Marselha anunciou hoje que mais 3 de seus testes para a Covid-19 realizados no domingo passado deram positivo. Somado ao caso do lateral esquerdo Jordan Amavi, detectado na última quinta-feira, o que levou ao cancelamento do amistoso contra o Stuttgart, o clube chegou à cota máxima permitida, que força o adiamento do que seria a partida de abertura do francês 2020-2021, diante do Saint-Étienne, marcada para sexta-feira que vem, no estádio Velodrome. Portanto, devido a casos no Olympique de Marselha, o jogo de abertura do Campeonato Francês 2020-2021 foi adiado e ainda não teve a sua nova data divulgada. E eu me despeço hoje falando sobre o UEFA Champions League porque tem outro francês em campo, mas é o Paris Saint-Germain.
Neymar, Mbappé e companhia entram em campo às 16 horas dessa terça-feira para encarar o alemão RB Leipzig. Vale lembrar que o Paris Saint-Germain venceu de virada a Atalanta por 2-1, enquanto o Leipzig passou pelo Atlético de Madrid pelo mesmo resultado. O jogo acontece no estádio do Sport Lisboa e Benfica, o Estádio da Luz, em Portugal. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem a outra semifinal que envolve Lyon e Bayern de Munique no mesmo horário, também em Portugal, e a grande final acontece no domingo, às 16 horas. É a Liga dos Campeões chegando ao final, nessa super competição que acontece toda em Portugal. E a gente se encontra amanhã, contando tudo o que aconteceu nessa terça-feira e muito mais. O que vem por aí, porque no meio de semana tem Brasileirão mais uma vez. Um forte abraço, pessoal. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM. Vamos juntos nessa quarta-feira. Começo falando sobre futebol russo. A Federação Russa de Futebol está prestes a fazer algo bastante polêmico. Segundo veículos de imprensa do país, o árbitro Vasily Kazantsev será submetido a um detector de mentiras por conta de pênaltis marcados a favor do Sochi na partida diante do Spartak Moscou, no último dia 9, pela primeira rodada da liga local. Além dele, Alexei Skov, o juiz de vídeo da partida em questão, também passará pelo polígrafo. Ambos são suspeitos de envolvimento com manipulação de resultados. O Spartak vencia a partida por 2-0 com apenas 10 minutos. Aos 15 da etapa inicial, Kazantsev marcou o primeiro pênalti para o Sochi. Aos 43 do segundo tempo, após consulta ao VAR, ele anotou outro pênalti para o Sochi, que igualou a partida. A decisão revoltou Leonid Fedun, dono do Spartak e de uma das maiores empresas de energia do país. Que coisa, hein? Que situação! Situação bastante polêmica também. A Rússia vai submeter o árbitro e também o árbitro de vídeo a um detector de mentiras após essa partida com 2 pênaltis marcados contra o Spartak. 2 olheiros, figuras conhecidas no futebol por descobrirem talentos, cobram cerca de 2.200.000 reais do São Paulo por uma fatia da venda do zagueiro Rodrigo Caio, transferido para o Flamengo em 2018. Cada um deles afirma ter direito a 5% do valor total do negócio, por terem levado o jogador ao Morumbi em 2006. Em ação na justiça, Aparecido Lopes de Oliveira e Cícero Gomes alegam que em 2011 o clube assinou um contrato de trabalho de 5 anos com o Rodrigo Caio. O zagueiro não é parte no processo. Num comunicado interno em que solicita autorização para a produção do novo contrato, o então diretor da base, Marcos Tadeu Novaes, cita acordo para a cessão de 10% dos direitos econômicos ao jogador, 5 a Oliveira e 5 a Gomes. Mais uma situação, dessa vez aqui no Brasil, os olheiros cobrando aí cerca de 2 milhões do São Paulo por uma fatia da venda de Rodrigo Caio ao Flamengo. Olha como a gente já chegou a comentar por aqui, Reinier está de clube novo e agora é oficial. O meio-atacante brasileiro Reinier, de apenas 18 anos, assinou contrato com o Borussia Dortmund na manhã de hoje. A revelação do Flamengo foi emprestada pelo Real Madrid por 2 temporadas e ganhou a camisa 20 do clube. No vice-campeão da temporada 2019-2020 do campeonato alemão, vai jogar com outras 2 jovens promessas do futebol internacional, o inglês Jadon Sancho e o artilheiro norueguês Haaland, ambos de 20 anos. Na apresentação das redes sociais, o Borussia lembrou dos outros brasileiros que vestiram a camisa amarela e preta. Foram relacionados os zagueiros Júlio César, titular da seleção na Copa de 86, e Felipe Santana, vice da Liga dos Campeões de 2013. Os laterais Dedé e Evanilson, os meias Tinga, Flávio Conceição e Leandro, além dos atacantes Everton e Amoroso, Reinier de Casanova, Reinier no Borussia Dortmund. Vamos falar sobre o UEFA Champions League porque o PSG está na grande decisão. Neymar vai para sua 2ª final da carreira, enquanto o Paris Saint-Germain chega à tão sonhada e inédita decisão de Liga dos Campeões da Europa. Na partida que aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, o Paris Saint-Germain levou a melhor, vencendo por 3-0 a equipe do RB Leipzig, com gols de Marquinhos, Di Maria e Juan Bernat. A UEFA Champions League continua hoje com o Lyon e Bayern de Munique. A bola rola às 16 horas pelo horário de Brasília, dessa vez no estádio José Alvalade. E aí no domingo acontece a grande decisão, o Paris Saint-Germain já está lá e aguarda agora saber se teremos um clássico francês na decisão ou então, mais uma vez, um França e Alemanha. Será que vai dar Bayern e Paris Saint-Germain ou Lyon e Paris Saint-Germain? A gente te conta isso amanhã. E eu me despeço hoje falando sobre Brasileirão.
A quarta rodada começa hoje às 7h15 da noite com Flamengo e Grêmio, mesmo horário para Bragantino e Fluminense. Às 19h30, o Atlético Paranaense recebe o Palmeiras. O Inter recebe o Atlético Goianiense às 8h30 da noite, mesmo horário para Goiás e Fortaleza, no estádio da Serrinha. Às 9h30, a vez de Botafogo e Atlético Mineiro entrarem em campo no Rio de Janeiro e Corinthians e Coritiba se enfrentarem na Arena Corinthians. Amanhã, quinta-feira, 3 jogos ainda pela quarta rodada. Sport Recife e Santos às 7h15 da noite, São Paulo e Bahia às 8 da noite. No mesmo horário também, Ceará e Vasco da Gama, lá no Castelão, em Fortaleza. A gente se encontra amanhã então com muito mais por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Lá tem tudo para você ficar bem informado sobre o que acontece no mundo do esporte. Um forte abraço e até amanhã, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo falando sobre o futuro indefinido de Thiago Silva. A final da Liga dos Campeões no próximo domingo marcará a última partida de Thiago Silva no Paris Saint-Germain. Após renovar com o clube francês apenas para a disputa da fase final do torneio, o zagueiro de 35 anos está na mira de vários clubes europeus. Um deles é a Fiorentina. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, a Viola inclusive já fez uma proposta ao empresário do jogador, oferecendo 2 anos de contrato, mais um salário de 4 milhões de euros anuais, cerca de 27 milhões de reais na cotação atual. A publicação, inclusive, diz que o staff de Thiago Silva procura uma residência para o atleta e sua família em Florença. Além da Fiorentina, Chelsea e Everton, ambos da Inglaterra, também mostraram interesse e teriam propostas pelo ex-zagueiro do Fluminense e do Milan, que está de saída do Paris Saint-Germain. Alexandre Pato não é mais jogador do São Paulo. O atacante rescindiu seu contrato com o clube na tarde de ontem, quarta-feira, se despediu dos companheiros no CT da Barra Funda e sequer treinou. O Inter quer a sua contratação. São Paulo e Pato decidiram rescindir o contrato válido até 2022, após um desgaste dos dois lados. Nem o tricolor, nem o jogador estavam contentes com a situação atual. Nos bastidores, o São Paulo aponta que foi feito um acordo com o Pato para quitar os valores devidos ao jogador, que não foram pagos durante a pandemia. Segundo o clube, esse pagamento será feito de forma parcelada e não restará nenhum outro débito com o atacante. Ainda de acordo com informações do São Paulo, Pato vai abrir mão do que tem a receber no contrato daqui para frente, além de valores de luvas atrasadas. O clube calcula deixar de gastar um montante de aproximadamente 35 milhões de reais, se contando todo o vínculo até 2022. Alexandre Pato não é mais jogador do São Paulo e interessa agora ao Internacional de Eduardo Cudê. Campeonato inglês, a Premier League anunciou hoje a tabela da temporada 2020-2021 do Campeonato Inglês. Atual campeão, saindo de uma fila de 30 anos sem o título nacional, o Liverpool de Jürgen Klopp abre o torneio no dia 12 de setembro contra o Leeds United, recém-promovido após conquistar a segundona sob o comando do brasileiro Marcelo Loco Bielsa. Vice-campeão, o Manchester City, que estrearia diante do Aston Villa, só debutará na segunda rodada por ter disputado a fase final da Champions em Lisboa. Os comandados de Pep Guardiola terão pela frente o Wolverhampton no dia 19. Voltando à rodada de abertura, uma partida interessante é o derby londrino entre Fulham, que volta à elite após uma temporada na Championship, diante do Arsenal no simpático e bucólico estádio Craven Cottage. Tá então, futebol internacional com Premier League de volta no dia 12 de setembro, com Liverpool então abrindo a nova temporada do campeonato inglês. Vamos falar de UEFA Champions League. O Bayern de Munique está na decisão e encara o Paris Saint-Germain. Vai ter leva contra Neymar no domingo. O Bayern venceu Lyon de forma tranquila, 3-0 em Portugal, e se classificou então para a final da UEFA Champions League. Em busca do hexa-europeu, o time alemão manteve a campanha perfeita na competição e se classificou para uma decisão histórica da Super Champions, que opõe os dois candidatos a melhor do mundo em 2020, Lewandowski contra Neymar. Esse é o jogo, esse é o duelo. Domingo, 4 da tarde, a bola rola em Portugal para a grande decisão dessa Super Champions League, que vai ser, sem dúvida alguma, um jogaço.
O Bayern, que eliminou de forma brilhante o Barcelona, passou agora pelo Lyon. O Paris Saint-Germain, que conseguiu nos minutos finais uma virada histórica para cima do Atalanta, 2 gols com 3 minutos, faltando pouquíssimo ali para o fim da partida, e passou na terça-feira pelo Leipzig. O PSG, que disputa uma final inédita de Liga dos Campeões da Europa, nunca antes havia chegado a essa fase derradeira da competição, enquanto o Bayern de Munique vai em busca da sua 6ª orelhuda, como é chamada a taça da UEFA Champions League. Jogão em domingo, 4 da tarde, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E por falar sobre Bayern e Lyon, a vitória sobre o Lyon, que garantiu o Bayern na decisão, contou com 2 gols do atacante Gnabry e 1 do centroavante Lewandowski. A dupla do time alemão chegou a 24 gols marcados nessa edição da Champions, um novo recorde na história do torneio. Lewandowski e Gnabry superaram a marca de 23 gols estabelecida pelo dueto Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, do Real Madrid, em 2013 e 2014. Naquela edição de Champions, o português anotou 17 gols e o galês mais 6. Agora, em 2019 e 2020, o centroavante polonês tem 15 gols e o atacante alemão soma 9. Novo recorde estabelecido, Lewandowski e Gnabry superando Cristiano Ronaldo e Bale na Liga dos Campeões. Me despeço falando sobre Brasileirão. Ontem 7 jogos marcaram a abertura da 4ª rodada da competição. Flamengo e Grêmio ficaram no 1-1 no Maracanã. O Grêmio saiu na frente e o Flamengo empatou no finalzinho do jogo com gol de pênalti de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Em Bragança Paulista, o Bragantino derrotou o Fluminense pelo placar de 2-1 e o jogo começou extremamente interessante. Com 1 minuto, Alejandro abriu o placar para o Bragantino. Com 2 minutos, Nenê empatou com um golaço de fora da área para o tricolor carioca. 1-1 com 2 minutos de jogo. E aí o Bragantino foi vencer lá no finalzinho da partida com gol do Luiz Felipe. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Palmeiras 1-0. O Inter venceu por 3-0 o Atlético Goianiense. O Goiás perdeu em casa para o Fortaleza pelo placar de 3-1. O Botafogo derrotou o então líder do campeonato, o Atlético Mineiro, 2-1 no Newton Santos. E a queda da invencibilidade do time de Jorge Sampaoli. Já o Corinthians venceu por 3-1 o Coritiba na Arena Corinthians, o que resultou na demissão do diretor de futebol e também do técnico do Coxa. Fim da linha para Eduardo Barroca e Rodrigo Pastana. 3 jogos acontecem nessa quinta-feira: Sport Recife e Santos às 19h15 e às 8 da noite 2 partidas: São Paulo e Bahia, Ceará e Vasco da Gama. A gente se encontra amanhã sexta-feira com muito mais por aqui. Um forte abraço a todos, Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM. Vamos juntos nessa sexta-feira por aqui. Olha, hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Eu começo fazendo um giro pelos 4 grandes do Rio de Janeiro e depois a gente fala sobre Brasileirão e UEFA Champions League. Combinado? Vamos juntos então por aqui, começando hoje com o Fluminense. Uma das contratações mais celebradas pela torcida do Fluminense nos últimos anos, Paulo Henrique Ganso chegou ao clube em fevereiro de 2019 com status de candidato a ídolo. 1 ano e meio depois, o camisa 10 vive fase difícil e tem sido alvo de críticas por parte da torcida. Depois de um começo promissor no clube, o meia atualmente é reserva com o técnico Daí Helman. Em um ano em que precisou fazer uma pré-temporada mais longa e teve pequenas lesões, Ganso voltou a ter mais chances recentemente. No entanto, ainda não conseguiu engrenar. Na última quarta, por exemplo, entrou no segundo tempo da partida contra o Bragantino, mas não teve boa atuação na derrota por 2-1. Nesse ano são 14 jogos, 1 como titular, 314 minutos em campo e nenhum gol ou assistência. Ganso não vem agradando os torcedores, começa sempre no banco, tem tido as oportunidades no segundo tempo, mas não tem feito muita coisa aí no time do Fluminense. É a expectativa versus a realidade. Será que o Ganso ainda pode ser útil para o Fluminense? E aí, torcedor, o que você pensa sobre isso? No Botafogo, a gente fala sobre o destaque positivo Matheus Babi. Aos poucos, ele vem conquistando o espaço no Botafogo de Paulo Autuori, com as primeiras chances para valer decorrentes da contaminação por Covid-19 de Pedro Raul. O alto centroavante deixou o cartão de visitas logo no primeiro jogo oficial. O gol diante do Bragantino na estreia e a atuação contra o Atlético Mineiro fizeram com que a torcida passasse a gostar cada vez mais do grandalhão atacante. O faro de gol que apresentou no Macaé começa a dar resultado com a camisa alvinegra.
Centroavante de 23 anos e 1,91 de altura, tem se destacado nesse início de Brasileirão e agrada também por não jogar apenas como centroavante fixo dentro da área. Matheus Babi tem agradado o Paulo Autuori e, claro, a torcida do Botafogo depois dessas boas atuações, inclusive na vitória sobre o Atlético Mineiro no meio de semana. Indo pro rubro-negro aqui do Rio de Janeiro, que é um Flamengo que ainda não fala a mesma língua do seu treinador dentro de campo, mas que encurta os caminhos para isso fora dele. E no sentido literal, Felipe Luiz e Diego Alves têm utilizado o espanhol fluente de anos em La Liga para facilitar a vida de Domenech Torrent e se tornaram auxiliares dentro de campo. A imagem do bate-papo no centro do gramado no Maracanã entre o treinador e o goleiro em nada teve a ver com ajustes na saída de bola, como poderia supor após Diego Alves oscilar. Tratava-se de orientações importantes ainda no calor do empate com o Grêmio, que Domi fez questão de repassar em sua língua materna. Nesse cenário, nos vestiários inclusive, Diego Alves e Felipe Luiz têm atuado como líderes e como intérpretes para facilitar a adaptação de Domi com o elenco rubro-negro. É o Flamengo que está tentando se reencontrar com o bom futebol, agora com Domenech Torrent. E não por acaso eu deixei o Vasco da Gama para falarmos por último nesse giro aqui pelos 4 grandes do Rio de Janeiro, porque os devotos do ramonismo lideram o Brasileirão. E aí, você já ouviu falar dessa devoção? O Brasileirão tem um novo líder, como a gente já vai falar. O Vasco é a única equipe com 100% de aproveitamento depois de vencer o Ceará em Fortaleza. E a torcida cruzmaltina se mostra devota de uma nova filosofia, o ramonismo, inspirado, claro, no nome do técnico do Vasco da Gama, Ramon Menezes. E segundo os torcedores dizem nas redes sociais, não dá nem para explicar essa nova devoção. A única coisa que eles conseguem fazer é se desculpar por duvidar da capacidade estratégica do treinador quando da sua chegada no Vasco da Gama para essa sequência de temporada. Além disso, os torcedores dizem que não criticam e nem duvidam mais do estilo de jogo de Ramon Menezes. É o ramonismo no Vasco da Gama. O Vasco que está jogando muito bem, tem 100% de aproveitamento como a gente falou agora, e passou bem tranquilo ontem pelo Ceará também. Um jogo bastante morno no primeiro tempo, o Ceará chegou a ter algumas chances, o Vasco respondeu. Agora, no segundo tempo, só deu Vasco da Gama. Como não podia passar em branco, Cano deixou dele. O camisa 14 fez mais um. Depois dele, foi a vez de Felipe Bastos marcar o seu terceiro gol no Brasileirão. E foi um golaço, um belo gol na gaveta do goleiro Fernando Praz. Para fechar a vitória e dar a liderança do Brasileirão ao Vasco da Gama, foi a vez de Ribamar marcar para o Vasco da Gama. Teve gol do Ribamar nessa quinta-feira. Com o resultado, o Vasco chegou a 9 pontos e é o novo líder do Brasileirão, seguido por Internacional e Atlético Mineiro também com 9 cada um. A diferença é que o Vasco, além de ter um saldo de gols melhor, tem também um jogo a menos, porque vale lembrar, ele não jogou a primeira rodada contra o Palmeiras, porque o Palmeiras estava envolvido na final do Campeonato Paulista. Seguindo a tabela de classificação, vemos em quarto lugar o Bahia com 7 pontos, o Santos também tem 7, Atlético Paranaense e Grêmio tem 6 pontos cada um, Botafogo, Palmeiras e Bragantino tem 5. O Corinthians tem 4 pontos, assim como Atlético Goianiense, São Paulo, Fluminense, Fortaleza e Sport. Na zona de rebaixamento, o Flamengo tem 4 pontos, Goiás e Ceará tem 1 ponto cada um, e o Coritiba não somou pontos ainda no Brasileirão de 2020. Aliás, quinta-feira marcou também 2 demissões de treinadores. Caiu Eduardo Barroca no Coritiba, caiu também Ney Franco no Goiás. Já começa aí a ciranda de treinadores no futebol brasileiro, apenas em 4 rodadas do Brasileirão. Falando sobre os jogos de final de semana, o Atlético Paranaense recebe o Fluminense nesse sábado às 16 horas na Arena da Baixada. Internacional e Atlético Mineiro jogam no Beira-Rio às 19 horas. Goiás e Atlético Goianiense se enfrentam no estádio da Serrinha às 9 da noite, também desse sábado. O Flamengo recebe o Botafogo no Maracanã às 11 da manhã de domingo. Vasco e Grêmio se enfrentam em São Januário às 16 horas. Já o Palmeiras encara o Santos no Morumbi às 16 horas. Bragantino e Coritiba se enfrentam no Nabi Abichedid às 16 horas também no domingo. Às 19 horas é a vez de Sport e São Paulo. Ceará e Bahia se enfrentam no Castelão às 8 da noite. E na quarta-feira a rodada vai ser completada com Corinthians e Fortaleza na Arena Corinthians às 9h30 da noite. Na artilharia da competição, Nenê, Marinho, Paulo Guerreiro, Felipe Bastos e Cano
têm 3 gols cada um e lideram aí o ranking de artilheiros do Brasileirão. Me despeço hoje falando sobre o UEFA Champions League, porque no final de semana, para ser mais específico, nesse domingo, às 16 horas, a bola rola para a grande final, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, lá em Portugal. É hora do duelo Lewandowski e Neymar. Quem leva melhor? Eu te conto isso na segunda-feira. Aliás, deixo aqui também os meus parabéns aos torcedores vascaínos e ao Vasco da Gama, que completa 122 anos nessa sexta-feira. Por hoje é só, a gente se encontra na segunda-feira com muito mais. Um ótimo final de semana para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Lá tem as principais notícias todo dia no mundo do esporte. Um forte abraço e até segunda-feira. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM. Tá, então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!